Oferecimento Gorilla. GPS Tracker em 10 vezes de R$ 59,99. Todo homem é um ser político. Loucuras políticas do Alexandrelli, meus amigos e amigas. Hoje, um ícone da política de Embu das Artes, Geraldo Cruz, foi 2 vezes prefeito de Embu das Artes. E eu quero saber o seguinte, Geraldo, até você chegar em Embu das Artes, se tornar prefeito, eu sei que você foi marceneiro, né? Essa tua trajetória, a tua infância, queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória. Tá certo, eu nasci na Paraíba, lá no sertão da Paraíba, em cidade conhecida como Piancó, e aos 18 anos eu vim para São Paulo. Vim tentar a vida aqui em São Paulo, trabalhei um tempo na construção civil, depois fui para o ramo de marcenaria. Em 76 eu fui morar no Embu. E morando no Embu comecei a participar lá uns movimentos que a gente tinha lá das comunidades eclesiais de base. Frei lá, Beto, tinha o Frei Beto, Boff, mais ou menos dessa turma. E nós começamos a organizar no bairro organizamos um grupo de jovens, fizemos um movimento estudantil, não tinha escola, enfim, não tinha infraestrutura. E a partir daí de 79 começou a discussão sobre o PT, esse grupo também não gostava muito de política, a gente tinha um entendimento evidentemente equivocado sobre política, não era tão equivocado que a prática política realmente deixa a desejar muito, a maioria dos políticos, eu acho que tem uma prática que afasta o povo dele, né? Nós entendíamos também dessa forma. E quando da discussão do Partido dos Trabalhadores, nós entendíamos que era uma proposta nova, de participação, de jovens, e aí nós começamos a discutir e participamos da fundação do PT. Em 1980 nós fizemos o PT no Embu, em 82 eu saí candidato a vereador, fui para a Câmara Municipal, lá comecei a ver que era realmente o que a gente achava que era absurdo. Então, você chegar até vereador em Embu das Artes, você teve uma ação ali, localizada em Embu, né? Como é que foi essa ação localizada? Sim, mas eram esses movimentos populares. Nós participamos do movimento contra a ditadura, movimento contra a caristia, e esse grupo de jovens começou a discutir as necessidades do bairro. Por exemplo, não tinha escola. Nós movimentamos para ter escola. Não tinha uma linha de ônibus. Nós fizemos movimento organizando a população que estava chegando, era bairro novo, etc. E fomos fazendo isso. Foi a partir desse movimento popular que aí veio a militância política em 79 e 80, a fundação do PT. E essa experiência como vereador, como é que foi? A experiência do vereador teve 2 coisas que eu considero bastante positivas e que separam muito a minha atuação como vereador. Primeiro é você conhecer o poder, né? Saber que a partir dali da Câmara saem decisões que jamais o cidadão comum imaginou que passa pela vida dele, aquilo ali numa Câmara Municipal. E ninguém vai ler o diário oficial, né? Imagina, ninguém, e nos municípios pequenos é pior ainda, não tem diário oficial. Não tem diário oficial, não tem jornal, não tem rádio, e não tem televisão. Então, a informação não chega, né? Não chega. Chega a informação que interessa aos governantes, né? Na maioria deles. E normalmente, na maioria dos governantes, chega a informação distorcida, não chega a verdade. Dentro do poder, o que eu acho que foi legal para mim, por exemplo, a minha formação no grupo de jovens, a partir da comunidade, estava me definindo a minha personalidade. Primeiro assim, a honestidade não deve ser uma coisa de mérito de ninguém, deve ser uma obrigação. Acima de tudo, a honestidade da pessoa pública é mais obrigação ainda do que às vezes de um cidadão comum. Então deu para perceber isso, essa diferença lá dentro. A outra coisa que eu tomei um susto quando cheguei na Câmara é que o poder é feito para mudar a tua cabeça. Isso que eu acho que isso que, na minha análise, nunca fiz um estudo mais aprofundado sobre isso, que aí é você entrar na questão humana. Mas eu tenho certeza que as coisas ruins acontecem no poder, porque as pessoas saem dali e chegam lá, muda, se transforma. O poder, de certa forma, corrompe. O poder é transformador. Ele não é, eu acho que não, corrupto seria muito forte, mas ele é transformador. Você pode mudar, e aí você mudar, você também pode, de repente, mudar de personalidade. Então, tem gente mas que não muda. seriam interesses de classe, né, que se encastelam no poder, Claro, claro. Eu acho que é as condições e o povo. Porque a história do Brasil é assim, né? A elite econômica e a elite militar que sempre que fez todas as revoluções. O povo nunca participou efetivamente. A história do Brasil é exatamente isso, né? O trabalhador não pode participar de política, nunca disputou cargo importante.
Nós quebramos vários mitos, né? Primeiro um marceneiro na Câmara e depois, você tem ideia, coisas pequenas assim na Câmara, boa, né? Não acrescenta nada na vida do cidadão, no meu ponto de vista. Mas o fato de você entrar na Câmara e ter que estar de terno e gravata já muda o jeito de você se vestir, já diferencia você da população comum. No município, por exemplo, pobre. Você chega e está todo mundo de camiseta, outro não sei o que, de tênis, de chinelo, aí chega lá o cara de terno e gravata. Fica uma diferença enorme. Quando eu cheguei na Câmara, teve 2 projetos que eu fiz que chocou um pouco a cidade. Um deles eu acabei com a história da obrigatoriedade da gravata, do terno e gravata. Foi uma briga boba, mas eu fiz essa. Mas acho que a outra que mais marcou, quando eu cheguei logo no início, em 83, foi acabar com uma lei que tinha na cidade que aposentava prefeito e vereador com 12 anos de mandato. Nós acabamos. Foi a primeira cidade, pelo menos no estado de São Paulo, eu não pesquisei no Brasil, mas foi a primeira que nós acabamos com a aposentadoria de prefeito e vereador. Então, já comecei fazendo a diferença. E daí eu fiquei 10 anos de vereador. O pessoal lá adorou, né? Da oposição. Ficaram bravos, mas foi bom, porque nós pegamos uma época, talvez você é muito mais novo, nós pegamos uma época que era a época que a gente estava saindo da ditadura. Então foi uma eleição de uma Câmara de Vereadores, a maioria com discurso de esquerda, a maioria com discurso, alguns com prática. E isso foi bom porque pegou, a maioria aceitou, teve um probleminha, mas como a gente começava a dizer, olha, e você estava chamando a população para participar. Daí criei outro projeto na Câmara que foi muito polêmico, que era Tribuna Livre, para a população ir lá e falar. Isso é fantástico, né? Não, é bom, né? Mas isso para a classe política, para a maioria deles, principalmente naquela época, isso era uma afronta. Né? Uma afronta se um cidadão da população questionasse um político. Né? Eu sofri muito com isso, sofri bastante, porque a população tem uma coisa que me deixava mais triste. A população, às vezes, é mais fácil dela acreditar na mentira do que na verdade que você está falando. Porque qual que é a mentira? Muitos políticos falam o que você quer ouvir. E o que você quer ouvir... Né? Não, exatamente. Mas o que você quer ouvir? Você como um cidadão que está desempregado, com fome, não sabe a quem recorrer. Aí chega lá você, todo bonitão, todo e tal, achando, você fala mentira, ele acredita. Aí eu chegava lá, todo do meu jeito que eu sempre fui, simples e tudo, eu falava, não, isso é assim, assim. O cara ficava na dúvida, acreditava no outro que estava mentindo. Eu cansei de ouvir isso, né? Quando eu entrei na Câmara, essa história que acabou me levando a prefeito, que deu uma projeção bastante interessante, foi a história dos congressos na Câmara Municipal. Bom, mas nós acabamos com alguns vícios que tinha na Câmara, que era meio complicado, eu acho. Você chega na Câmara, a maioria dos políticos, hoje não, hoje já mudou, hoje você já tem lei que proíbe isso. Como é que era antes? A pessoa contratava o filho, ou a nora, ou o genro, ou quem fosse. Quer dizer, quem tivesse ali dentro, era todo mundo parente. Né? Nós entendíamos que isso não era correto e nós sempre denunciávamos isso. A história dos congressos, que eu acho que foi o que mais marcou a minha trajetória do ponto de vista da denúncia contra a corrupção. Congresso, quando nós começamos, você ia para o congresso, como você hoje trabalha numa empresa e tem um congresso sobre comunicação, é em Fortaleza. Você vai, você traz um relatório, a nota do que você gastou e a empresa reembolsa. É assim. Na Câmara, que era mais ou menos desse jeito. Os vereadores íamos, tiravam um grupo que ia, trazia um relatório e a nota fiscal. O que eles começaram a fazer? Começaram a fazer lei e criar a diária. Então, a diária você não precisava trazer nota de compra que você fez. Você perguntava, não, você trazia lá, olha, gastei tanto no hotel, foi tal e tal, justificava ali. Aí depois não valia mais a diária com nota. Passou a valer. Se você for lá 5 dias no Congresso, você ia 5 dias no Congresso e podia justificar o dinheiro que você pegou da diária de 5 dias com a inscrição que você fez no Congresso. Ou tinha um convênio com a Associação dos Vereadores do Brasil, que mandava para você, 15 dias depois do Congresso, mandava o certificado que você participou. Se você fizesse a inscrição, sem você nem ir lá. Então foi aí que eu comecei a pegar. Aí o que eles foram fazendo? Aí foram fazendo leis que aumentavam a diária. Chegou, por exemplo, 3 dias para a Serra Negra, você pegava na época, em 90, em 89, R$ 2.500 por 3 dias para ficar em Serra Negra. E o mais grave era que não iam. E nem precisava chegar e fazer relatório. Então isso que me deixou indignado. Eles criavam uma série de situações para pegar o dinheiro público e embolsar. Isso, para pegar o dinheiro público e embolsar. E ainda fazia o discurso que era legal. Eu ouvi muitas vezes dizer assim, é direito meu, né?
Aí eu fiquei 10 anos nessa história política, rapidinho, porque senão vai ficar aqui falando muito disso, que não vai acrescentar muito mais. Mas assim, fiquei 10 anos de vereador, nos primeiros 2 mandatos, foi um de 6 e um outro de 4 anos. Daí saí fora, não queria voltar mais, e voltei para a minha comunidade, onde eu tinha meu trabalho, comecei a construir uma creche lá, uma entidade social para a gente fazer uma creche, enfim. Mas não tem jeito, você entrou na política, parece que é uma doença que você tem que voltar. Aí em 96 eu voltei de novo para a Câmara. Quando eu voltei, essa história dos congressos estava mais aperfeiçoado a forma. O que era essa forma? A diária tinha aumentado e as pessoas que iam eram mais. O vereador podia levar o assessor dele. Só que o assessor era ou filho, ou filha, ou mulher, ou se fosse mulher, marido. Então estava tudo em família. Aumentaram a diária e ainda começaram a fazer contrato, criaram uma empresa de turismo que não era legalizada, que também era fria, né, para dar as notas, porque como a justificativa, a prestação de conta, ela podia se dar pela inscrição na entidade e a nota que você viajou, a empresa às vezes dava nota que você tinha viajado quando você nem tinha saído da cidade. Mas na política também, o cara ganha quanto? 5, 6 mil reais por mês, mas ele investe numa campanha 200, 300 mil reais. Então, quer dizer, não faz muito sentido, né? Como é que alguém vai investir 300 mil reais e às vezes também está em conchavo com várias empresas também, que depois vão cobrar esse favor na outra ponta? Você foi dos 5.500 municípios, você foi um dos primeiros até, né? Nessa questão ética, né? Assim, de respeito ao patrimônio público. Como é que se deu essa escolha? Eu acho que me ajudou muito, primeiro a minha formação, tá certo? E segundo, que eu sempre digo que foi boa, que nós já começamos no propósito de buscar a questão da transparência com as coisas públicas. Na nossa formação, a gente já tinha claro que as coisas públicas é pública de todos. Então você tem que tratar direito. Então já fui para lá, também achando que quando eu percebesse alguma coisa errada, eu tinha que no mínimo denunciar, se eu não pudesse fazer. Eu sempre achava isso. Eu acho que essa participação de empresa em campanha, esses valores que gastam em campanha, eu não acho que é isso que leva você a ser corrupto. Eu acho que tem outra série de coisas. Primeiro é o teu caráter, tá certo? Eu acho que segundo que a gente tem uma cultura, veja bem, só voltando um pouco nessa história. Eu lembro que uma vez, e aí a gente não pode confundir as coisas. Eu lembro uma ocasião que eu fui num congresso e fiquei 5 dias junto com todos os vereadores. E eu tinha pegado na época 83 cruzeiros novos e 600 mil reais, cruzeiros. Nós gastamos 7 e pouco, portanto sobrou 70 e alguma coisa. E aí a gente havia combinado de devolver esse dinheiro porque não tinha gasto. É um absurdo você ficar com tanto dinheiro desse jeito, né? Claro. Aí combinamos, 3 vereadores que estavam, mais 2 comigo, de devolver. Quando eu cheguei na cidade, que eu fui devolver, eles falaram, não, nós não vamos devolver porque o pessoal está reclamando com a gente, não quer devolver. Eu falei, não, eu vou devolver. Aí eu fui ao presidente da Câmara, o presidente não aceitou a devolução. Só aceitava... Eu falei, não aceito e tal. Tá bom, então você não aceita, eu vou lá e vou depositar no banco. Peguei o número da Câmara e depositei. Mas eu fui fazer uma reunião com a comunidade e lá coloquei isso. Mas eu ouvi de muitas pessoas da comunidade, você é besta, você é otário, você é isso. Por que não trouxe aqui para nós se você não queria? Quer dizer, a famosa lei de Gerson... Então, mas isso é uma cultura que a gente que tem arraigada no cidadão comum de levar vantagem. Na lei de Gerson que você está falando. Isso de fato, podemos dizer que é um pouco cultural. Porém, o que é a diferença disso? Eu acho que quando você se mete a ser uma pessoa pública, você não pode ser comparado à pessoa comum. Você é comum igual a ele em tudo, você tem os mesmos direitos e tudo. Agora, você tem mais responsabilidade. Você sabe que se você tem essa consciência, então você tem que dar exemplo. Se você não pode se comparar a isso. Você diz, olha, não, mas o empresário é corrupto. O empresário é problema dele, mas você é homem público e você é o cara da lei, que você tem que ser diferente. Então, essa visão nós sempre aprendemos que deveria ser assim. Então, foi uma coisa que sempre me pautou na vida pública e na política, é a transparência com as coisas públicas e saber separar o público do privado. O que é meu, eu posso te dar, posso fazer o que eu quiser. Mas o que é público, eu tenho que trabalhar ela de outra forma. Então, Giano, mas uma coisa ainda que me intriga, porque você vai lá, você tem um X de vereadores, mas a partir de um determinado momento, você pega, por exemplo... Não, tudo bem, não tem problema, esse programa é assim mesmo, é ao vivo, é uma fuleiragem total. Então, quando você está fazendo, por exemplo, você está lá questionando isso, eu peguei um determinado X de dinheiro, fui num congresso...
e vou devolver esse restante. Mas aí a turma que está lá fala, pô, eu quero a grana, né? Eu não quero devolver nada, ninguém vai prestar conta mesmo. Então, mas aí você não sofre uma pressão? Você está colocado meio no paredão nessa turma? Porque você fica emparedado em duas pontas. Primeiro pelos vereadores que estão lá, que vão meter a mão naquela grana, e da população que vai olhar e fala, pô, mas eu não acredito que você vai fazer isso. Não acredita mesmo. Pô, mas aí... é uma pressão grande. Mas aí você tem que estar convencido que o que você está fazendo está certo. Se você achar que não está, você vai na maioria. E a maioria quer que você use o dinheiro. Eu, graças a Deus, pelo menos para mim, não tive constrangimento nenhum em ser pressionado por todos os lados. Porque eu entendo que quando eu me propus a participar da vida pública, da política, eu também tenho a obrigação de tentar politizar a discussão. Então, quando você politiza, quando você conversa, quando você trabalha no sentido de educação popular, as pessoas vão compreendendo. Você vai tirando essa visão da maioria. Acho que hoje está acontecendo coisa no Brasil, inédito na história do Brasil. As instituições, a forma de comunicação melhorou, haja visto essa que nós estamos hoje usando, usufruindo dela aqui, é uma forma, quase todo mundo já está tendo acesso a isso e vai ser, com certeza... Cada vez mais. Cada vez mais. Eu acho que nós vamos ter um poder muito grande. Isso aqui é um poder muito grande. Se for bem usado, isso pode melhorar a sociedade. Eu acho que está procurando sempre usar mais. À medida que os governos pode pegar o exemplo aqui, eu vou puxar a questão aqui um pouco para a questão partidária, mas é evidente. Por que no governo Lula prende mais? Por que no governo Lula o Tribunal de Contas denuncia mais? A fundação da Polícia Federal. A ação da Polícia Federal. Por que a Polícia Federal hoje prende? Não tinha roubo antes? Claro que tinha. A Polícia Federal só não tinha salário, não tinha determinação de cima para dizer eu quero transparência com isso, nem que você prenda o meu filho. Como o Lula já fez isso, pode prender quem for. Teve errado, vai ter que responder. Não vamos, evidentemente, condenar sem julgar. Que às vezes a imprensa confunde, porque o Lula diz que o Lula está... Não. Por que tem o portal da transparência hoje e não tinha antes? Porque o Lula criou. Por que você sabe hoje que tem cartão comparativo? Por que você sabe que teve mensalão? Eu acho que com essas coisas sempre teve. Sempre houve isso, né? Quer dizer, pasmo que as pessoas não sabiam que tinha isso. Todo mundo sabe que tinha. Todo mundo sabe que o Fernando Henrique Cardoso comprou deputado, foi denunciado, foi cassado, foi não sei o quê, para votar na reeleição dele. Agora, só no Lula que a imprensa foi para cima de quem? Do Lula. Porque o Brasil, nós temos uma cultura de discriminação, não queria o Lula. O que eles diziam? Que o Lula é operário não pode. Mulher não pode participar de política. Mas jovem não sabe de nada, só sabe fazer bagunça. Então é essa cultura que o Lula está sofrendo hoje. E tem algum presidente, você já viu alguém falar tanto mal de um presidente como o pessoal fala de Lula e ele é aprovado por mais de 80% da população? E você acha? Então essa elite, ela vai ter que aprender na marra. Por exemplo, quem cria a corrupção é a elite, porque o pobre não tem como fazer corrupção. O pobre vai comprar alguém, vai chegar lá na prefeitura ou no vereador e dizer eu te dou tanto? Não, ele vai dizer eu quero, eu te dou o voto, você me dá uma cesta. Mas a elite não, a elite sempre comprou, elegeu sempre quem eles queriam, né? Os meios de comunicação, o que é dominado por meia dúzia no Brasil? Essa é a pergunta, você acha que os meios de comunicação no Brasil são isentos numa eleição? Imagina, que é isso. O maior partido de oposição hoje no Brasil, quem que você acha que é? Você vai dizer que é Fernando Henrique Cardoso? O maior partido de oposição hoje ao governo Lula é a mídia. E é a grande mídia, não é a mídia que está se constituindo. Quem é que foi na conferência de comunicação que o Lula fez? Quem é que foi contra a conferência que o Lula queria fazer, que o Lula está fazendo? Por que o Lula quer fazer a conferência? O que é uma conferência? A conferência vai fazer o quê? Vai conferir o que está errado, o que está dando certo e vai tentar avançar nisso, né? Então, numa conferência, num debate, hoje você vai dizer o quê? Você que está na luta aí na comunicação, você vai dizer o quê? Você vai dizer que tem meia dúzia no meio de comunicação que manda no país, tá certo? E hoje você só pegar os jornais. Você quer mais escândalo do que tem aqui de corrupção no governo do Estado? E a imprensa só fala do Lula, não fala do outro? Quando denunciou a obra do Rodoanel agora, está denunciando o quê? Está dizendo, parece que foi o Lula que contratou o Rodoanel. Quem contratou a obra do Rodoanel foi o Serra. Quem contratou a obra superfaturada do Rodoanel foi o Mário Covas, que já morreu. Mas aí, a imprensa sempre poupou isso. A queda do metrô aqui, quem foi o culpado? Não foi o governo. O governo aqui saiu fora. Imagina que o governo é culpado. Mas o avião caiu no aeroporto, o culpado era o Lula. Né? Eu não sei, agora eles pararam de culpar o Lula, porque o Lula já está terminando tanto, mas vai eleger a Dilma. Será que a Dilma vai bater no Serra? Ele vai ganhar no primeiro turno.
Eu acho que o Serra é tão covarde que não vai nem ser candidato. Por que você acha? Porque ele está com medo, ele sabe que o Lula fez o melhor governo do Brasil. Aí vem o Fernando Henrique Cardoso querer fazer comparação. Vai fazer comparação? Vamos fazer. Eu não quero, evidentemente, aproveitar aqui para dizer isso. Mas qualquer coisa que você que é jovem, qualquer coisa que você quiser separar do Lula, do Fernando Henrique Cardoso, pega nas universidades. Quem é que construiu mais universidade, aumentou mais sala na universidade no Brasil? Quem é que aumentou a renda do cidadão? Quando que a renda do cidadão aumentou? E essa coisa das privatizações? Eu costumo dizer uma coisa, eu vou dizer isso, eu costumo dizer uma coisa. Em 2002, a nossa briga e a briga do movimento sindical era para o salário mínimo ser $100. Todo mundo do Fernando Henrique Cardoso dizia, a dona Globo era a mesma que falava a mesma coisa, a Rede Globo. Imagina, se aumentar o salário mínimo, vai ter desemprego, vai ter inflação e o Brasil vai virar um caos. A gente dizia, mentira, esses caras do PT é um louco. Tá bom, o salário mínimo quanto é hoje? Quase $300. O que está acontecendo no Brasil? Está crescendo, superou a pior crise. A crise que o Fernando Henrique Cardoso, na época do Fernando Henrique Cardoso, foi crise setorial. A crise que o Lula topou agora foi mundial. E eu lembro da crise setorial, o que o Fernando Henrique Cardoso fez? Criou o quê? O imposto da saúde. Para ele pegar o dinheiro da saúde e levar para outro lugar. O que o Lula fez agora na crise? Não, mas também o negócio deu isenção. Mas o negócio do imposto da saúde também, de toda a quantidade dos 40 bilhões também, não iam 40 bilhões para a saúde, né? Não, claro que não. O governo tentou negociar para que queria para outra coisa. Né? E eu acho que foi o imposto mais justo já criado no Brasil, era o imposto do cheque. O problema é como ele estava sendo usado. Essa é a única discussão que eu queria fazer. Mas eu queria dizer o seguinte, que na época que tinha crise, qual que era a primeira coisa? Aumentar os impostos. O Lula agiu diferente. Tem crise, nós vamos diminuir onde for possível. Diminuiu em setor essencial, evidentemente que a economia não cresceu como nós esperávamos, como eu queria que crescesse, mas cresceu mais do que os outros países, não parou. Saímos da crise antes dos outros. Então são medidas que é diferente. Tem uma coisa que eu sempre digo para a população, tem uma diferença simples entre Lula e Serra e Fernando Henrique. O Lula gosta de povo, Serra não gosta de povo. O Serra gosta de ver povo dentro da enchente. O que fizeram agora em São Paulo? Mas está chovendo também, desordenadamente, né? Pois é, mas cidade impermeável também, cheio de... Né? Então, mas eu vou te dizer então também. Mas o Kassab já mandou embora a empresa que tomava conta, Pois é, né? mandou a empresa... Pois, você vê, mandou, eu quero ver se ele mandou a empresa que estava limpando. Isso é discurso. Ela tem uma ata de preço lá, você não fez, em tempo eu deixo lá e vou dizer que não vai fazer mais, não aconteceu nada. Aí ele vai e faz o discurso e a imprensa dá maior ênfase para isso, mas devia dar ênfase que aquele lugar lá que ficou cheio um mês, nunca teve enchente daquele jeito lá. E o que foi? Foi eles que não tiveram providência. Foi para não alagar a obra que o Serra está fazendo, que não vai resolver nada do trânsito da Marginal. Mas enfim, eu acho que tem muitas coisas boas para a gente falar. Acho que esse ano... Tem pergunta aqui para você, eu quero Vamos fazer uma lá. pergunta. Vamos lá. O Alexandre está perguntando, senhor Geraldo Cruz, sou morador do Municã, Pio de Juquitiba, vamos ver se é isso mesmo. E tenho visto que o seu nome é muito bem contado aqui na cidade. Diante disso, quais são suas pretensões para que Juquitiba realmente se desenvolva e torne uma Municã Pio melhor? Qual o projeto? Não, na verdade, a gente está ainda construindo um projeto para a região nossa, chamado Conde Sul. Quando eu estive cuidando da prefeitura de Imbu, eu criei o consórcio lá dos 6 municípios. Quer dizer, corrijo aqui, eu fui um dos organizadores para a gente criar o consórcio. E o consórcio integra os 6 municípios da região. Uma das bandeiras que eu levantei lá no consórcio, infelizmente nós não fomos vitoriosos ainda, mas nós vamos ser, é que aquela nossa região é uma região que está dentro da área do manancial. Juquitiba, por exemplo, é 100% manancial, Tapsirica 100% manancial, Imbu 60% dentro do manancial, Imbu Guaçu 100% manancial, São Lourenço 100% manancial. Só Taboão da Serra que está fora do manancial. Portanto, essa região é uma região que não tem política do governo do Estado, políticas públicas para aquela região. Então é uma região que cresce em população, mas não cresce na economia, não cresce no desenvolvimento. Juquitiba, em especial, é uma situação particular, Juquitiba. Juquitiba tem que ser olhado. Uma das coisas que eu acho que precisa para Juquitiba urgente, uma cidade como Juquitiba, tanto ponto turístico que tem, uma cidade que preserva, como eu disse, 100% de manancial, uma cidade que leva água para vários municípios na região, para a Baixada, enfim, para toda essa nossa região do estado de São Paulo. Uma cidade que pode ser desenvolvida, no turismo, com a questão do turismo.
Nós, na época, até fizemos essa discussão, tivemos na Assembleia Legislativa, parece uma coisa de discurso, de político, mas não é. Eu acho que para o desenvolvimento de Juquitiba, nós temos que trabalhar aquela região como instância turística. Ali tem que ser instância turística, o Estado tem que ter uma política pública de desenvolvimento do turismo naquela região, que não tem cabimento, não tem como não preservar, é importante a preservação, e é óbvio, se o Estado não cria as políticas públicas positivas para determinada região, ela vai crescer desordenadamente e vai ser ocupada e vai virar um caos. E a gente vai perder uma coisa preciosa, que é você ter uma cidade a 50 quilômetros do centro de São Paulo, pertinho do centro de São Paulo, 50, 60 quilômetros, que deve dar daqui do centro a Juquitiba, uma cidade para se viver muito boa, cidade boa para se viver, cidade que tem uma qualidade de vida maravilhosa, mas, no entanto, tem um povo sem perspectiva nenhuma. A única política que o Estado tem é de colocar ônibus lá dos mais caros do mundo, coletivo, para a população, não faz apenas dizer assim, olha, vamos criar uma alternativa de transporte para as pessoas virem para São Paulo. Mas a minha discussão que eu estou fazendo e estou convidando algumas pessoas de Juquitiba e da região, que nós precisamos discutir um projeto de desenvolvimento de turismo para aquela região. Uma das coisas que tem uma lei no Estado de São Paulo que criou algumas cidades que chamam Estância Turística do Estado de São Paulo. São 68 instâncias turísticas. Tem uma lei também que, por ser instância, tem uma porcentagem de recurso que é obrigatória aí para investimento no turismo. Tá certo? Então aí ficar agora uma briga aí uma briga boba, porque essa história de dizer se a minha cidade tem direito de ser instância, a sua não tem, porque vai diminuir o recurso, uma bobagem que eu acho que só a ausência de políticas públicas do Estado, de alguém que possa estar defendendo essa bandeira e fazer com que uma cidade como Juquitiba, Itapecerica, seja uma instância turística, para que ela possa ter, a partir da instância, ter um pouco mais de recursos para investir nesse desenvolvimento do turismo, porque não basta você ter... Juquitiba tem vários pontos que você pode transformar ele em turístico, mas precisa de investimento, e a cidade não tem investimento para isso, a cidade é pobre, necessita da política do Estado mais definida para isso, e é essa batalha que nós vamos estar fazendo aí nos próximos anos. E a questão do meio ambiente, está falando que é 100% mananciais, né? E a gente tem um problema aí no Brasil crônico de saneamento básico, que não dá voto, né? Vai debaixo da terra. Então eu fico pensando, como é que está essa coisa da preservação do meio ambiente? Embu das Artes é uma cidade maravilhosa, mas você percebe que as casas já estão se adensando e se adentrando. Como está aqui em São Paulo também, se você pegar na Serra da Cantareira. Como é que é lidar com isso, com essa coisa da preservação do meio ambiente, que está tão em voga e é necessário, e a questão do saneamento básico? Então, eu acho que é perfeitamente possível. Primeiro, para você ter um ambiente bom, você precisa ter saneamento, né? Nós, quando começamos a cuidar de Embu, eu posso falar de Embu mais especificamente, já estava mais de 60% destruído. Qual foi a nossa primeira atitude? Foi começar a fazer saneamento e fazendo obra estrutural. Ou seja, você transformando o lugar que as pessoas moravam dentro do rio e urbanizando, fazendo casa e fazendo esgoto, tratando esgoto para que a qualidade de vida melhorasse e a água não fosse poluir o rio. Até há 2 anos atrás, os esgotos dos moradores de Embu ia todo para o rio Imibomirim, que vinha para o Guarapiranga, que voltava para nossas casas, feito pela Sabesp. E a Sabesp ainda cobrava da gente para fazer isso. Agora nós já temos lá na região do centro, o tratamento do esgoto ali já é feito, o riozinho, agora a população já voltou até a pescar no rio Imibomirim, lá no Embu. Mas as obras que nós fizemos lá, eu lembro que uma das minhas maiores brigas no Embu era com enchente, que a população sofria muito com enchente. Graças a Deus, esse ano choveu bastante, tá aí os dados no mente, nós não tivemos problemas com enchente, com problema de alagamento em casa de ninguém. Nós tivemos um problema de alagamento na região central ali da cidade, mais pegando nas indústrias, por conta da destruição que foi a obra do Rodoanel. A obra do Rodoanel é uma obra que eu acho que é importante, que ajudar São Paulo, mas foi um dos atos que eu sempre perguntei para os ambientalistas, que sempre tem um pessoal que defende mais essa área e tudo, que eu defendo, e como eu disse, eu gosto de praticar isso, né? E eu fiz um plano diretor, onde começou a proibir desenvolvimento desordenado, então nós planejamos a cidade, aonde entra coisas dentro de um planejamento, seja ela moradia, seja a indústria, né? Nós fizemos um trabalho de levar para lá mais a área logística, que
não traz muita poluição, fazendo sempre com preservação e deixando o que era permitido, melhorando os acessos. Nós fizemos isso e o Imbu cresceu muito nos últimos anos com relação a isso. Mas nós fizemos um plano diretor, debatendo com a cidade inteira. Pela primeira vez, uma cidade de 250 mil habitantes veio ter um plano diretor no nosso governo. Nós fizemos um plano diretor discutindo. Agora, esse ano, vai ter a revisão do plano diretor, como continua um governo dentro do mesmo projeto nosso lá. Quem ganhou a prefeitura é o Chico Brito, que era chefe de gabinete. Ele vai fazer agora a revisão do plano diretor, já está convocando a entidade e a população para participar, vai dar um curso para a população, para dar uma diretriz. O que é plano diretor? Porque às vezes a gente fala desse negócio, muita gente uma coisa mais para os técnicos, né? Mas o Chico vai fazer agora um curso onde ele vai pegar pessoas da população para entender o que é o plano diretor e daí, em seguida, fazer o debate da revisão. Uma espécie de orçamento participativo, né? Que era genial e não deu certo também, né? Por que não deu? Ninguém começou a participar. Eu fui em 2, 3, depois o pessoal começou a minguar, ninguém mais foi. Que é uma coisa fundamental, como é que a receita vai ser utilizada na cidade. Aonde você foi? Eu participei aqui na Guaicurus, na mas época do Adalto. Mas nós estamos fazendo lá no Imbu desde... É fundamental, porque, aqui temos isso 2001. de receita. O que vai para a educação, o que vai para a saúde, o que vai para a habitação, saneamento básico, preservação do meio ambiente. Inclusive, o Vladimir faz um trabalho fantástico lá, que é a questão do pessoal que trabalha na cidade, né? Que tem a feirinha. Não, o Vladimir está coordenando lá o processo da feira lá do turismo, né? Isso, que é genial. Mas lá nós temos gente da cidade, mas nós temos gente de fora também que trabalha lá. Legal. Lá deve ter aproximadamente hoje uns 650 expositores na feira, lá onde o Vladimir está cuidando lá. Por aí uns 650. E tem muita gente que vive disso. Mas o orçamento participativo não é que não deu certo. O orçamento participativo talvez seja um dos poucos instrumentos tão eficazes para a população. Agora, não basta você dizer, eu vou fazer o orçamento participativo. O orçamento é uma coisa que o técnico domina com facilidade. Agora, você fazer ele didático, que a população vai lá. Nós fizemos lá, por exemplo, o orçamento participativo, levamos nos bairros, pegamos região X lá, nós criamos 13 regiões. Então nós levamos lá para a região. Região 13. Aqui a prefeitura arrecada X de IPTU e Y não paga IPTU aqui. Quais são as obras que vocês querem aqui? Então, quando nós começamos a discussão lá no Imbu, isso que é uma coisa boa. Porque nós, quando começamos a discutir o orçamento participativo no Imbu, o que as pessoas queriam? Limpeza. Limpeza e asfalto. 2001, que eu comecei, foi uma loucura, comecei a fazer orçamento participativo. Em 2001, numa cidade com 210 mil habitantes, um orçamento de 70 milhões, nós fizemos a conta de todo o custeio da cidade, sobrou 800 mil para investimento. Como é que você vai fazer investimento com 800 mil? Uma cidade que 40%, mais de 60% da rua não tinha asfalto. O esgoto a céu aberto. Como é que você vai? Então não tem outro jeito a não ser você chamar a população para isso. Então nós fomos lá, chegamos aqui, esse bairro aqui, nós arrecadávamos de IPTU 5 mil por ano. Só que aqui só pagaram 2, 3 estão atrasados. Para onde vai esse IPTU? Nós ensinamos na cidade de Imbu. Para onde vai o IPTU? Para que você paga o IPTU, Imposto da Propriedade Territorial e Predial? Para que é isso? Então, onde vai? Se vai na educação, vai 25% aqui, vai 20% ali, vai 20% não sei o quê, e 15% aqui. Sobra isso. O que nós vamos fazer com isso? Então, é isso. Porque lá no Imbu é uma das poucas cidades hoje no Brasil, pelo menos em São Paulo, que não tem taxa de lixo. Nós não cobramos taxa de lixo. E também eu fazia o desafio. E você acha que foi um tiro no pé da marca aí criar essa taxa do lixo? Eu acho que não dá para falar se foi um tiro no pé ou não. Eu acho que a população ficou muito enfurecida. É, precisa ver qual foi a necessidade, qual foi a forma. Eu não posso falar muito, porque eu acabei não acompanhando muito. Mas eu não faria, assim, eu não faria taxa assim. Eu não gravo a taxa que... Por quê? Porque quando eu era vereador, eu sempre fazia um discurso que eu votei sempre contra na Câmara quando alguém aumentava o imposto. E eu fiquei 8 anos e não aumentei o imposto de Imbu nenhuma vez. E nem criei novos impostos. Eu arrecadei melhor. Então, aquele orçamento participativo que nós fazíamos na cidade e mostrava, as pessoas, nós não fomos lá falar nome, dizer lá na reunião, você deve IPTU. Não, nós falamos que essa região tem gente que deve. Então, as pessoas começaram a pagar mais. Nossa arrecadação da dívida ativa, para você ter ideia, em 2000 eles arrecadaram 2,5 milhões. Pagaram, aliás, 1,5 milhão eles arrecadaram, pagaram meio para a empresa que arrecadava. Pagaram meio para arrecadar. Em 2008, nós arrecadamos quase 15 milhões na dívida ativa. O nosso gasto é um procurador, que ganha 3 mil reais, mais 2 funcionários que ganham 800 reais cada um com eles. Era o gasto que a gente tinha. Por quê? Porque a população passou a acreditar no que a gente estava fazendo. Então hoje, até 2001, eu dizia, a reivindicação era asfalto e segurança.
Era a cidade mais violenta do Brasil. Nós caímos hoje, graças a Deus, nós estamos entre as menos violentas, com um índice mais baixo de violência. Evidente que a violência aumentou no estado de São Paulo esse ano, mas graças a Deus não foi no Imbu. Por quê? Não foi que nós criamos polícia, porque nós entendemos que acaba com violência não é só polícia. É importante a presença da polícia, mas é importante políticas públicas de inclusão social. E é isso que falta. Às vezes a gente diz, não, o governo está fazendo um monte de coisa. Mas o quê? Cadê a política de inclusão? Onde é que você inclui as pessoas fazendo propaganda que você está fazendo metrô, mas que você vai no ônibus e o ônibus você anda pendurado? Aí você chega, não tem o metrô para você ir no bairro. Isso não é política de inclusão. Não está incluindo as pessoas. E nós começamos a fazer política de inclusão social. É a presença do governo, é a presença do Estado nos lugares de mais vulnerabilidade que você acaba com violência. Também com a polícia, evidente, com a polícia preventiva. Não a polícia matando, mas a polícia preventiva. Então nós fizemos isso na cidade, criamos uma guarda municipal não para repressão, mas para ajudar, para orientar, apoiar o trabalho da polícia militar e da polícia civil, sem concorrência com ninguém. E a cidade que tinha, em 2002, chegou a ter 36 homicídios por mês. Não é pouca coisa. E a questão das drogas, por Né? exemplo, que é uma coisa Pois que é, está no Brasil inteiro. Mas é isso que eu estou disseminado. dizendo. Como é que trabalha Como é com que isso? você acaba com a droga? Aonde Tem o- biblioteca em Embu das Artes? Tem. Nós É boa a biblioteca? Tem uma biblioteca boa, nós implantamos várias bibliotecas pelos bairros, né? Ajuda também. Mas o que nós fizemos no Imbu que eu acho que foi interessante? Esse projeto de inclusão social. Você ir urbanizar uma favela, você pega uma área que as pessoas jogavam lixo. O que nós fizemos? Fizemos uma praça, construímos uma quadra de futebol, chamamos a comunidade e botamos para fazer atividade ali. Esse era o foco do nosso projeto. Nas áreas mais vulneráveis. Não estou dizendo que não tem violência no Imbu, não estou dizendo que não tem ponto de droga, não é isso. Mas quando você vai e tem uma intervenção do Estado nesse ponto de maior vulnerabilidade, ela diminui, a turma sai dali. Mas hoje você tem ponto de droga nos lugares mais mas se o cara também, nobres. você vai lá e desmobiliza aquele ponto de droga, certo? O cara precisa daquela receita para sobreviver, né? Essa foi sempre uma discussão com os assessores, inclusive até do Paulo Teixeira. Conversando o seguinte, o cara está na favela. O cara na favela, ele consegue fazer R$300 por semana, então seria R$1.200 por mês, sendo um aviãozinho do traficante. Tá. Ele compra remédio, comida, etc. Se ele sair dali para arrumar um emprego, ele não vai arrumar um emprego, R$400 vai ser marginalizado por morar na favela. Então ele fica nessa coisa. Não, Como é que ele mas- sai? Como é que se resolve Mas isso? eu estou falando assim, políticas públicas de inclusão social. Pega o que é isso. Não basta você chegar lá, chutar todo mundo. O que nós fizemos? Urbanizamos, pegamos as pessoas que estavam desempregadas, criamos uma frente de trabalho, criamos um banco de alimento que garantia alimentação para a pessoa por um determinado momento, mas assim, eu vou botar você na frente de trabalho 1 ano. Você sabe ler? Não. Você quer estudar? Então você vai ter que trabalhar na frente de trabalho, mas você vai para o MOVA. Você tem alguma profissão? Não. Você quer aprender uma? Quero. A dona de casa. Quer ser o quê? Quer culinária? Jovem também. Tem jovem, tem culinária. Então nós vamos dar culinária para você. Chamei o Sebrae, montamos uns cursos. Então eu tinha curso na área de culinária, na área de estética e alguns poucos, mas nós fizemos também na área de segurança, de empreendedorismo, essas coisas assim que estava desenvolvendo nesse sentido. É lógico que não acabou 100%, mas diminuiu. Vai diminuindo, tá certo? Vai diminuindo. Tem alguns projetos, que foi o projeto, inclusive um dos projetos que deu para nós, o prêmio de prefeito empreendedor. É você fazer esse projeto com duas... Tem que ter isso. Primeiro você tem que ter planejamento, onde é que você quer chegar? Qual o objetivo teu? Você quer voto? Isso não basta. Você precisa gostar de gente, gostar de povo e querer tirar o povo da miséria. É isso que a gente estava querendo. É essa política. O pessoal fala hoje da política do governo Lula contra a fome. Eu quero pegar sempre esse exemplo da política do governo Lula. Mas o governo Lula, ele dá o Bolsa Família. Mas ele não só exige que o filho esteja na escola. Ele exige que a pessoa também participe. A prefeitura pode usar isso, como nós usamos, para levar para o MOVA. Mas com o nome Bolsa Escola era melhor, né? Não, mas não Porque aí é. já pressupõe que a mãe vai estar na escola, né? Bolsa Família Mas não parece tinha ainda na escola, controle. não, né? Não. Bolsa Família tem as duas coisas. Só que também tem a família que não tem filho na escola, não tem emprego, não tem profissão, também precisa comer. Então o governo tem que dar conta disso, dar condições para isso. E o Bolsa Família, ele vem junto com uma série de ações que as prefeituras não fazem. E o governo federal quer que faça, mas o governo federal está lá em cima, não pode fazer. A ponta é nossa.
Então, a maioria deles fizeram curso de alfabetização. Nós alfabetizamos, durante 8 anos de governo, 13 mil pessoas passou pelo nosso curso de MOVA e do EJA. Nós levamos depois para o EJA. O MOVA é o Movimento de Alfabetização dos Jovens e Adultos, que nós trouxemos as pessoas. Porque o Brasil tem um grande índice de analfabetismo. E, estranhamente, eu vou de novo aqui na política. Pego o estado de São Paulo. Qual foi o estado que mais aumentou o número de analfabetos nos últimos 5 anos? O estado de São Paulo. Não, e aí eu só tenho... É a política de educação. Eu só tenho imparcial. Essa garotada hoje em dia não sabe ler absolutamente nada. Não pois conhece é, Machado de Assis, mas você não pode... Andrade, Manuel Bandeira, não conhece nada. Mas você não pode botar culpa na garotada. O problema é o nível de ensino. Aí você vê agora as escolas estaduais. Eu faço um desafio para você e para qualquer um aqui. Você que está em casa, que vai nos ouvir aqui, nos assistir. Vá numa escola estadual e entra para você comparar. Se você se sentia bem ficar um dia inteiro numa escola dessa. Uma escola mal administrada, mal construída, quente, cheia de grade por tudo quanto é lugar. A secretaria... Parece a FEBEM. Não, o sujeito aqui, FEBEM, parece qualquer cadeia. É pior do que o Carandiru. A pessoa que quer falar na secretaria da escola é uma grade que ele está separando ele da pessoa. Agora eu quero que você vá, eu faço um desafio aqui. Infelizmente eu construí pouca. Construí 2 escolas. Uma delas o Paulo Freire. Ei, Paulo Freire. Eu fiz no meio da favela. No meio, no eixo da favela. Tinha uma área lá, favela do lado, do outro, só à frente que tem uma rua. Nós fizemos uma escola lá. Todo mundo falou, você é louco, vai fazer... Vou fazer aqui, é aqui que precisa. E não fiz muro lá até em cima, não coloquei grade dentro da escola, aquela coisa de grade, vidro que todo lado... Vai lá, vamos lá agora. Paulo Freire é lá no Santa Emília. 6 anos que está funcionando. Vê se tem uma pichação lá na escola. Inclusive, Paulo Freire é um dos maiores educadores desse país, ganhou prêmios do mundo inteiro. Nós tivemos a honra de botar o nome dele lá nessa escola. Mas é isso que eu estou te falando. Aí você vai numa escola estadual que tem ao lado e vê como ela é pichada, ferro quebrado, toda suja. Por que então? Qual o problema? Fiz um outro Valdelice que o Chico inaugurou o ano passado. Todo aberto, no meio de uma praça. Está lá agora, fizemos um centro cultural na periferia e um ginásio de esporte também, coisas... Para mostrar que é o seguinte, gente, a comunidade quer coisa boa. O povo pobre gosta de coisa boa. A nossa luta foi que sempre as coisas fossem divididas para todos. Esse é o sonho do Lula, só que não dá para fazer isso por decreto. Não dá para fazer com 8 anos. Eu não podia fazer todas as escolas de Imbu igual eu fiz o Valdelice e o Paulo Freire, mas esse é o nosso projeto. O Chico vai fazer outras iguais, nesse sentido. Aí o sujeito chega naquela escola e ele se sente bem, está num lugar que ele está com a vontade. É pelo menos igual ou melhor a casa dele. Tem prazer em aprender. Tem prazer em aprender. Então você chega numa escola hoje, na nossa, tem boa merenda, não é mais merenda, é comida, é arroz, feijão e carne, legumes, está lá. Inclusive comprada direto do produtor agora, que o Lula obrigou, o Lula fez uma lei, antes a gente não podia comprar. Outra coisa boa que o Lula fez. Mas eu duvido se um dia a televisão falou isso. Eu gostaria se você viu num jornal que o Lula fez uma lei, mandou uma lei e o Congresso aprovou, que o município é obrigado a comprar 30% da merenda direto do produtor. O que vai ajudar isso? Você vai tirar aquelas concorrências grandes que só ganha a grande empresa. Aí você compra direto do produtor, o produtor vai lá, pode abrir a firminha dele, tirar uma nota, vender direto para a prefeitura. Nós estamos comprando já. O Imbu, e eu acredito que os municípios já estão comprando. Então essas coisas boas precisam ser divulgadas e valorizadas, essas mudanças, essas transformações que estão acontecendo no Brasil. A política não é uma coisa desgraçada desse jeito, então, que a gente vai condenar tudo. Não é, tem coisa boa. De 10 jovens que você conversa, 9 criminalizam a política. Falam, não, isso é questão de corrupção, eu não participo disso, e o noticiário está aí dia a dia batendo nessa tecla. Isso não é mais ou menos deixar o dinheiro público na mão dos lobos? A gente fica com papel de cordeiro nessa história toda? Não, eu acho que isso é uma posição muito ruim. Embora eu já tive ela, mas eu criticava. Mas eu acho que assim, o importante é a gente entender o que é a política, tá certo? A política não é os políticos. É a ação humana em determinados locais para melhorar exatamente a qualidade da sua vida. E a política, assim, e a política ela faz parte da organização social do mundo. Então, se a gente partir desse princípio, todos nós somos políticos e deveríamos participar. Agora, a gente precisa ter cuidado, porque eu já vi muita gente falar mal de político, aí ele vai e começa a participar, daqui a pouco está fazendo igualzinho ou pior aos outros. Então, nós precisamos ter cuidado. Por isso que eu estava falando no começo aqui da nossa conversa, sobre princípio,
com quem você se envolve, Os se você tem projetos, se você tem os teus valores que você adquire na tua família, de você também saber separar, como a gente fala, o joio do trigo, o que é público, o que é privado. Se você quer ir para a política, você quer ser um candidato, você quer ser um vereador, quer ser um deputado, quer ser prefeito, quer ser governador, para quê? Para ser igual ao outro? Você tem que ser para fazer a diferença. E eu não sou melhor do que ninguém, eu tenho defeitos, sou ser humano, mas uma coisa eu posso garantir, na minha prática política eu faço diferente de muitos. Não sou o único, com certeza tem muita gente boa na política. Então você deve ter gerado muitas inimizades, então, eu no meio da política. Eu acho que no primeiro momento a pessoa deve ter ficado chateada comigo, mas depois ele acha que põe a cabeça no travesseiro e vai ver que eu tenho razão, que eu estou certo, que eu, apesar da minha exigência, eu não estou fazendo nada contra ninguém, eu estou tentando fazer a favor de nós mesmo, né? Essa é o meu projeto. O meu projeto não é perseguir ninguém, o meu projeto não é derrubar ninguém. O meu sonho é uma sociedade onde as pessoas têm trabalho, comida, têm direito a lazer. E ter, não é você dizer, olha, eu estou te oferecendo aqui um convite ali. Ele tem a vontade, vai se ele quiser ir e frequenta o que ele quiser. Mas o que a gente faz? Então, na política, eu só aprendi uma coisa que eu constatei, e é triste isso. A maioria dos políticos fala uma coisa pensando outra. Fala que você quer ouvir, mas ele está pensando outra. E você não entende, e ele acaba fazendo coisa errada, e você fica com raiva da política. Você devia ficar com raiva de você, que acreditou nele. Né? É aquela história, o que está dizendo não é o que pensa, e o que pensa não está dizendo. Às vezes tem isso. A maioria deles, eu diria, a minha definição que eu achei para a maioria foi essa. Eu não achei uma outra. Eu não consegui encontrar uma. Pode ser que tenha outras definições, sei lá, aí Olha, eu quero fazer uma crítica, que eu fui tomar o ônibus hoje de manhã, das 8 às 10 horas da manhã, é um inferno, tá o caos. Isso aí eu tenho que bater palma para a Marta, que a Marta realmente fez uma coisa maravilhosa, né? Aqueles ônibus estavam todos sucateados, colocou uma frota nova, tudo sucateado. Você fala, como assim? Você só tem hoje no transporte o que a Marta fez. O que o Kassab avançou foi acabar com o que ela tinha feito. Porque o projeto da Marta, por exemplo, do bilhete único. Eu era prefeito no Imbu, a Marta aqui em São Paulo. Quando a Marta lançou o projeto, ela falou, Geraldo, eu estou lançando o projeto assim, vou conversar com o governador, queria apoio dos prefeitos. Eu falei, imagina, Marta, é muito bom. Para a gente integrar, pelo menos na Grande São Paulo. Claro. Era essa a ideia da Marta. Ou seja, pegar o ônibus que vem de Juquitiba para São Paulo e fazer ele bilhete único integrado com o ônibus de São Paulo, do município de São Paulo. Era isso que a Marta queria. Qual que era o discurso que a Marta estava fazendo? Primeiro, que garantia a condução, coloca todo mundo no mesmo nível. Né? Porque hoje nós somos diferentes. Somos diferentes não porque somos diferentes enquanto seres humanos. Nós somos tratados diferente. Quem mora no Imbu, em Itapecerica, em Juquitiba, é obrigado a pagar uma condução mais cara do que você paga em São Paulo. Quanto você paga em São Paulo? Aqui está saindo 2,70. 2,70. Lá quase 4 lá. Subiu 40 centavos. 3 e cacetada. Subiu 40 centavos. Juquitiba deve ter condução para São Paulo, deve estar quase 5, né, Vladimir? Pois é, nós somos tratados desse jeito. Nós somos tratados... E por que é tão alto assim? Porque não tem qualidade nos ônibus? Não, é pior do que de São Paulo, ou igual ou pior. Pior eu acho que é difícil, mas é igual. Porque não tem políticas públicas de inclusão, caramba. É isso que eu digo, porque o governo de São Paulo, que é governado há 28 anos, o Estado de São Paulo, 28 anos, cuidado pelo mesmo grupo. É o mesmo grupo hoje do Serra, o Aloysio, que foi secretário do Montoro, que era o Montoro, foi secretário do Serra, do Quécia. Todos eles, esse grupo que hoje governa São Paulo desde 83. E São Paulo está isso aí. O ranking é em tudo que você quiser medir. Moradia. Quantas pessoas moravam em favela em 83? 1% da população morava em favela em São Paulo. Quanto é hoje? 28% está em favela em área de risco. Esse é o crescimento que esse grupo, hoje liderado pelo PSDB, deu ao Estado de São Paulo. Geraldo Cruz! Foi muito bom bater esse papo com Já você acabou? aqui. Já acabou. Nós precisamos implementar a cidade digital em Embu das Artes. Né, Marquinhos? Não podemos escapar disso para melhorar a cidade cada vez mais. E vamos transformar esse papo nosso em audiolivro, pela Universidade Falada, né? Que eu acho que é fundamental. Rapaz, que pena, puxa vida. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de bater um papo com você. Tomara que a gente possa ser ouvido aí e, quem sabe, questionado por mais pessoas. Vai ficar um demand, a galera vai poder assistir aí. E parabéns para vocês. Deus ajude que cresça essa forma de comunicação, que é para a gente fazer o povo começar a entender de política e a gente não ser massa de manobra. Com certeza. Tem que ajudar a manobrar e governar o Brasil. É isso aí. Junto. E nós vamos ter uma mulher presidente do Brasil o ano que vem. Tá faltando falar da Dilma, né?